Hola a todos, que tal? Mi nombre es Pedro e eu sou professor de espanhol. Tudo bem com vocês? Como eu já disse, o meu nome é Pedro e eu sou professor de espanhol. Nesse vídeo eu vou estar explicando para vocês como aprender a usar os artigos em espanhol sem erros. Tá? Vai ser a utilização correta dos artigos em espanhol. Depois desse vídeo você nunca mais vai usar os artigos da forma errada, tá bom? Antes de continuar, gostaria de falar um pouquinho de mim, de quem eu sou. Vocês podem me ver nessa foto aqui. E como eu já disse, eu sou professor de espanhol, me graduei em Gestão de Recursos Humanos e estou cursando um MBA em Administração Estratégica. Morei na Europa por 6 anos, onde estudei o idioma espanhol e aperfeiçoei na prática e na teoria também. E além disso, eu sou escritor do livro Aprenda Espanhol em 4 Passos. Tá bom? Feitas as apresentações, vamos continuar. O que são os artigos? A gente tem que começar pelo ponto da definição. Infelizmente, muitas pessoas não gostam da parte teórica do que se vai aprender, mas, querendo ou não, é importante e faz falta para a gente começar a aprender com o pé direito e dar tudo certo. Então, vamos ver a definição correta do que são os artigos. O artigo integra as 10 classes gramaticais que conhecemos, definindo-se como um termo que antepõe o substantivo para determiná-lo ou indeterminá-lo, indicando também o gênero, que pode ser masculino ou feminino, e o número, singular ou plural. Muita coisa, muita teoria, mas a gente já vai simplificar isso tudo daqui. Então, de uma forma resumida, a gente tem os artigos, são palavrinhas, tem no máximo 4 letrinhas que usamos antes de substantivos, antes de palavras, para indicar o gênero, número e se são ou não definidos esses substantivos, tá bom? Por exemplo, se eu digo o carro, a moto, antes de cada uma dessas palavras, desses 2 substantivos, carro e moto, eu coloquei um artigo, no caso em português, o e a. Então vamos lá colocar um pouco mais explicado ainda. Tá bom? Nós vamos ver quais são e em que eles e como que eles estão organizados. Aqui nós temos os artigos definidos, que são aqueles para indicar seres determinados, expressos de forma individual, que podem ser o, no caso dizemos o, a, os, as. A funcionária se veste muito bem. A primeira coisa que nós temos é o artigo feminino no singular, a. Outro exemplo é as funcionárias se vestem muito bem, onde nós temos as no início da frase também, como artigo feminino plural, que no caso indica que o substantivo é uma palavra feminina que se encontra no plural. No exemplo de baixo nós temos o diretor parabenizou a todos, a mesma coisa acontece, só que agora no masculino, em singular, e a próxima frase, os diretores parabenizam a todos. Novamente o artigo masculino, no caso agora no plural. Esses 4 são os artigos definidos, tá bom? E nós temos também os artigos indefinidos, que são aqueles usados para indicar seres de modo vago, impreciso, tá bom? Representados por um, uma, uns e umas. Exemplos. Uma aluna se sobressaiu entre as demais, certo? Próximo exemplo seria umas alunas se sobressaíram entre as demais. Parte feminina dos artigos indefinidos. Tivemos o singular e também o plural. Agora a gente continua com o masculino, singular. Um participante entregou os prêmios aos vencedores. E a segunda parte, masculino, plural. Uns participantes entregaram os prêmios aos vencedores. Certinho? Você, nesse momento, deve estar se perguntando: eu não ia aprender espanhol? O que é essa aula toda de teoria de artigos em português ainda por cima? Calma, tá bom? A resposta é claro que sim, você vai aprender espanhol. Essa introdução foi só para que você tenha certeza do que você vai aprender. Tanto é que
No espanhol, a definição dos artigos e a utilização é a mesma. O que vai mudar são as formas de escrever e falar que estão no outro idioma, mas a definição é a mesma, tá bom? Então, em espanhol, os artigos também podem ser definidos e indefinidos, singular e plural, e masculino e feminino, igual em português que acabamos de ver nos slides anteriores. Então vamos lá. Nos artículos masculinos, los significa os, um artigo masculino, plural. Artículos significa artigos, masculinos, masculino, mesma coisa. Então os artigos definidos no masculino em espanhol são el e los. E os indefinidos são un e unos. Então eu teria em espanhol, cachorro se fala perro. Então o artigo para o cachorro seria el perro. Tranquilo? E também, no caso, no plural seria los perros, os cachorros. E os artigos indefinidos, no caso un e unos, seria un perro. Eu estaria me referindo a um perro qualquer, um cachorro qualquer. Ele não é certo, essa definição do cachorro para mim não é certa, então eu falo un perro. Eu uso o artigo indefinido porque a palavra também é indefinida. Ou unos perros, masculino, indefinido no plural. Continuando, nós temos os femininos, que seriam la e las, onde nós temos la casa e las casas, e os indefinidos, que seriam una casa e unas casas. Certinho? Então, só para fechar o resumo, a gente tem aqui todos os artigos em espanhol. Seria el, los, unos, os masculinos, e la, las, una e unas. Lembrando que os 4 primeiros de esquerda são os definidos e os da direita são os indefinidos. Tá bom? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha aprendido bastante, que a partir de agora eu uso os artigos sempre da forma correta. Nós estamos no Facebook, curta a nossa página e acompanhe, lá tem bastante coisa bacana. É facebook.com/espanhol em 4 passos. E estamos também no Twitter, @espanhol 4 passos. Siga, vai ter umas postagens bem interessantes, algumas coisas novas que a gente vai estar colocando no blog, a gente vai divulgar nas redes sociais. E até a próxima. Hasta luego!